Buenas noches, buenas noches. Voltamos com a TV MEG no ar. Vamos falar mais um pouquinho, representar sobre o nosso vídeo que a gente acabou de postar. Agora sim já está postado. A primeira reação aqui no canal também já está postada. E nós continuamos curtindo o pinhão aqui na nossa estufinha e fazendo os vídeos para explorar mais um pouco da situação maquiavélica das nossas vizinhas que provocaram tanto mal para nossa família, ao ponto de a gente estar agora finalizando alguns procedimentos, porque acreditamos que as instituições públicas de Florianópolis não vão insistir, depois de 38 boletins de ocorrência, 16 inquéritos ou 19 inquéritos contra a família, eles não vão insistir em continuar algo tão abominável, algo como uma perseguição institucional, política, nada democrática, mas sim ditatorial, de um Estado totalitário, ditador, de um Estado corrupto, porque se a corrupção não estivesse presente, as quadrilhas stalking, os grupos de funcionários públicos, a venda de sentença, não tivesse presente, nada desses vídeos da senhora Meg estariam acontecendo. Eles só estão acontecendo exatamente porque eu tomei propriedade da minha história, como eu expliquei muito bem para o YouTube, né? Para permanecer nas redes com a minha história. A minha história, não interessa como entenda as autoridades. As autoridades usam leis estúpidas, leis podres, para entender como eles bem quiserem, que é mais ou menos o que está acontecendo. Em vez de xixetão estar com uma tornozeleira eletrônica, quem está com a tornozeleira eletrônica é o pai de família, mostrando uma dissonância da realidade, mostrando que somos perseguidos, nossos filhos são perseguidos. Como que vamos expor nossos filhos a escolas imbecilizantes, totalmente infiltrada por esse calibre de pessoas? Então vamos reagir mais um pouquinho aqui ao que eu estou falando nesse vídeo. Tá baixo o volume, vamos... 6 anos vivendo isso na Costa da Lagoa. 6 anos de terrorismo. Demonstramos desde 2020. E elas se aproveitam que as autoridades são bunda mole, não tomam providência contra elas e continuam as agressões contra as crianças, perseguições contra o Renato e contra a Meg. Mesmo que a Meg não saia do seu quadrado, não dê espaço para elas. Aí elas usam a internet, elas fazem identidade falsa e vêm através da internet. Pensam o que elas acrescentam de utilidade na comunidade, é o que o Renato fala. Tem um bote empacado, que poder que elas têm para auxiliar nisso? Tem uma criança empacada na escola, vai ver se o narcudão e o xixetão ensinam uma linha para essa criança. Não, é só denúncia falsa e fofoca e querer que todo mundo participe das políticas que elas defendem. Pense o que elas acrescentam de utilidade na comunidade, é o que o Renato está deixando aqui para as pessoas da própria Costa da Lagoa começar a botar nas suas cabecitas. Criar problemas com a família alheia. Eu me lembro muito bem quando a gente espalhou na comunidade que nós faríamos a alimentação mais próxima da terapia Gerson possível, as sopas de Sócrates sopa, que nós faríamos uma alimentação bem rígida e 70% alimentos crus e sucos e sumos, até nós conseguir o melhor resultado em refazer as células dele com suplementos. Como essas pessoas veneravam o veganismo, que nós não faríamos veganismo por amor aos animais, mas veganismo por egoísmo, por causa de uma doença que fomos acometidos. Ali eu percebi que essas pessoas não valiam nada, que elas eram só falácias, que tudo que elas iriam fazer em relação aos nossos filhos ia ser perturbação, tanto da educação deles, como perturbação da família. Foi nesse momento que a gente
sentiu que estávamos mediante uma quadrilha política e não amigos e nem pessoas de várias tribos, vários grupos. Então já começamos a nos precaver. Ali nasceu a ideia de manter as câmeras, prestar atenção em tudo, gravar tudo, para nós poder morar na nossa própria casa. Por isso que eles insistem em usar isso contra nós, porque eles acharam que iam aplicar os velhos métodos operantes e nós não íamos falar nada, né? Começamos a perceber que os nativos eram pessoas trabalhadoras da pesca, pessoas incríveis, tinham seus restaurantes, não tinha essa vagabundagem, essa coisa de fofocas. Tem também, mas é diferente a fofoca deles. A maneira que eles ostracizam as pessoas que chegam e não contribuem é diferente. Nós nos sentimos ostracizados por esses pescadores. Por um grupo, ou menos não, por outros sim, que são mais da cachaça, da bodega, da vagabundagem. Esses grupos aí nós tivemos bastante dificuldade. Então a sociedade está muito dividida para a gente chegar aqui e dizer que a Costa da Lagoa não vai admitir que Meg, Renato e Duque os filhos em casa. Para um chechetão sem moral nenhuma dizer isso, uma apoiadora da pedofilia, uma adicta de pedofilia, muito bem demonstrada na peça que ela mesma constituiu quando invadiu a vara da infância para anexar dossiê falso e abaixo-assinado bem duvidoso ali naqueles autos. Nesse vídeo de 13 minutos e 35 segundos aqui, eu demonstro muito coisas do momento, coisas onde que fatos, né, não coisas, não são coisas, são fatos onde elas não constroem nada, não ajudam em nada, é só uma fofoca, falácias, militância política, invasão de escola, militância política. Vamos ouvir mais um pouco. Eu estou bem cansada, dá para perceber, né? Eu tenho passado pelos tratamentos mais fortes que vocês possam imaginar e realmente eu estou abatida, estou cansada, estou passando por uma fase extrema da saúde de um ser humano, mas me sinto melhor hoje ao ponto de hoje eu estar conseguindo gravar. E não estou ligando mais muito para fazer vídeos, o objetivo meu é entrar em outros assuntos que muito comovem o meu trabalho, não mais nesses assuntos, mas à medida que a gente vai destrinchando todos esses boletins de ocorrência, mais de 38, não sei quantas investigações, eu vou deixar tudo esclarecido em notas aqui, antes de eu começar qualquer coisa. Então, posso até dar uma desviada para assuntos das artes liberais, da educação que a gente usa para as crianças, ou da alimentação, ou da saúde, mas sempre eu vou ter mesclado no que eu vou trabalhar aí na internet, eu vou ter os vídeos das ações judiciárias. E manter a putaria dominante. O que seria a putaria dominante? Todos sabemos que estas amizades não são verdadeiras entre elas. São propositais para encobertar drogas circulantes, para encobertar pedofilia, corrupção de menores e outros modos operantes de extremismo da esquerda internacional, bem disfarçados de namastê, seitas e oferendas. E fiquem fortes conectados com oferendas. Quem conhece as histórias do lugar sabe o que eu estou falando. Que existe muito forte aqui esse negócio de oferendas. Inclusive pode ser com os filhos dos outros. Com propósitos perigosos. Exatamente como um sequestro legalizado de crianças. Por que tanta insistência em boletins de ocorrência de Vitória Fortes, de Elisete Maria Marques, numa coisa que elas nem filho não têm, só para atingir a família, só para prejudicar todo o nosso núcleo familiar? Se nós já tinha isso bem definido, já tinha se adaptado aos modelos da pandemia e seguido desta maneira, porque é assim que entendemos que seria os globalismo, agora já estão implantando aí mais
assombração que está vindo aí de saúde, daqui a pouco eles fecham todo mundo de novo. Fecham todo mundo de novo, a educação vai ser como? Vai ser da maneira que foi anteriormente. Isso faz parte do globalismo, do ismo que elas mesmas defendem, mas daí eu não posso usar esse método à distância para educar os meus filhos. Agora, quando vem a ideologia da doença, do sistema público aí de saúde, aí sim, daí pode usar. Então, é irrelevante o que pensam as autoridades para mim. Porque uma hora pode, uma hora não pode, daí o STF disse, não sei quem disse, para mim isso é irrelevante o que eles falam. O modo prático do que nós vivemos, do que nós fomos acometidos durante o momento que nem MEC, nem ninguém, nem Ministério de Educação, nem Prefeitura, tanto que essa Prefeitura aí foi capaz de violar o histórico escolar do meu filho em 3 anos. Violar, porque nunca tiveram nada dele em 3 anos e daí colocaram lá como tudo perfeito. Então, simplesmente a história, a verdade, ela sucumbe a essas leis estúpidas. E eu não estou nem aí para essas leis estúpidas. Essa que é a verdade, quer aplicar o moralismo da lei, multar, fazer... Faz, quer continuar, quer seguir querendo sequestrar filho dos pais, faz. Eu também vou saber me defender. O que eu quero é essas mulheres distantes dos meus filhos. Eu quero elas impedidas de usar uma delegacia para fazer qualquer boletim de ocorrência contra a minha família, contra o Renato, um paciente crônico, pré-curado. Porque eu não posso dizer curado aqui nas redes se nem as leis que outorgam a cura depois de tantos anos não dizem isso. Eu pedi para o médico escrever que ele está curado, ele não escreveu, não me mandou nada. Agora ele e o Renato já conversaram e segue o acompanhamento no modo que eles estavam fazendo, que está funcional e que está dando certo. Então, o que umas megera, umas maldita, umas porcaria, umas inútil para a comunidade, inútil para a nossa família, inútil para a nossa vida, porque nem para ganhar um bom dia de umas canalha dessa não serve, nem para um bom dia, é só para incomodação. O que umas pessoas, umas megera dessa tem que estar usando instrumento público para fazer papel podre o tempo todo? Que esse Ministério Público se enxergue, comece a abrir os olhos, comece a ver as coisas de outra maneira. E senão eu vou vir aqui e vou publicar tudo que vocês escrevem. Agora já fecharam um monte de processo para a gente não ter acesso, porque eu já não estou tendo acesso nem a um relatório aí que eu nem vou falar, vou deixar para xingar um dia que eu estiver mais animada. Por quê? Se fazem nós parte de toda essa putrescina, nós temos que ter acesso a tudo. E nós vamos ler tudo aqui, para mostrar que vocês não têm esse poder sobre as pessoas que vocês acham que têm. Vocês podem até fazer a iniquidade, a injustiça promulgada, mas vai ser falado disso. Não vai ser censurado a iniquidade da justiça, quando ela anda junto com o extremismo de esquerda. Vamos ver o que mais essa loura está falando. Estudar dentro de casa. Por que essas canalhas usam o partidarismo, o ismo dela, né, para fazer toda essa porcaria, essa construção idéstica aí, que não serve para nada, depois tem que construir essa idéstica. Por que elas fazem tudo isso contra as pessoas? Porque elas estão ganhando pago de ONGs, abongs, magnatas. Elas ganham dinheiro, exatamente como o delegado que foi na televisão falar para elas e por elas contra mim, numa coisa irrelevante. Ele foi lá, fez tudo aquilo, ele não foi de graça. Claro que não foi de graça, ele não tinha um mandado de prisão nenhum. Eles usaram o mandado que eu não recebia dos oficiais de justiça quando vinham aqui. Eu recebia o oficial de justiça e dizia que não aceitaria aquele mandado porque era uma injustiça promulgada. E mandava eles fazer um certidão. Só que essas universitárias caduca, que não sabem nada, que não conhecem o sistema de leis, ou têm preguiça de fazer um certidão, ou são emburrecidas, não têm capacidade, em vez de elas fazer um certidão do que por que eu não estava recebendo aquilo,
Aí não, elas continuavam vindo. Veio 100 pessoas aqui, começaram a vir acompanhada de Nando e Xexetão. O que eu tenho que receber esse tipo de gente? É claro que eu não vou receber. O conluio diante dos meus olhos, eu tenho que aceitar. Não, a vizinha só disse onde que indicou onde era a sua casa. Ó, eu não sou boba. Essa Floripa é uma ervilha. É uma ervilha, não chega nem a ser uma pedrinha branca assim, ó. É uma ervilha verde. Todo mundo sabe de tudo. Foi o que eu disse para um senhor que é muitos anos funcionário público e pedi para ele tomar outros caminhos. E que não é interesse meu mostrar uma justiça fajuta e sem seriedade nenhuma. Que façam ser sérios, então. Aí eu tô xingando, estão achando que eu tô destratando funcionário público, eu não tô destratando ninguém, faço um trabalho melhor. Se quiserem elogios, se quiserem ser recebidos, o que é isso? Eu não quero essa invasão do Estado na minha vida. Vão invadir a casa das abusadoras, que abusam da lei, que abusam dos direitos humanos, do direito da criança, do direito do paciente de câncer. Isso tudo foi jogado no lixo. O próprio Ministério Público limpou o culo com os papéis desses estatutos. Agora quer vir cobrar de mim uma linha da tal estatuto fraudado lá do ECA, que não tem nada a ver com o direito da criança. A criança tem direito à escola segura, sim. A escolas seguras. Não as escolas para sair pelas portas, aí pelos barcos e ser sequestrado. Se estão marcados para morrer meus filhos, não vão circular. Vão ficar do meu lado, do lado do pai. Primeira decisão é da família. E depois, se o Estado tivesse algum mérito, poderia decidir, mas não tem, porque só judiou da gente. Judiou na saúde, judiou na questão da educação, judiou através de dar voz e vez para essas canalhas 38 vezes aí. E aqui eu estou falando que se eu pude ser alfabetizadora e cuidar ele por tantos anos, por que agora eu não posso? Por que eu cederia para um Estado opressor? Isso não existe, isso é conluio político, isso é perseguição judiciária. Isso é o de pior que existe em Santa Catarina. E por isso que eu foco em você, Jorginho Melo, porque você prometeu. Você prometeu que não fariam isso com os catarinenses, está sendo feito. Está sendo feito. Inclusive, contra 2 pessoas que cuidam autonomamente da sua saúde, estão com resultados bem acima da média do que pacientes lá do sistema. Tem filhos acima da média do que crianças do sistema. E nem vamos falar todas as coisas que o Matheus faz acima da média do sistema. Agora, se eu deixar ele gastando tempo e energia lá no sistema, ele não aprende nada, ele não sai daquela rodinha de Sansara, daquela LDB, daquela porcaria daquela LDB. Então, vamos voltar ao meu vídeo para ver o que mais que eu estou falando aqui sobre quando vem episódio de saúde, daí vem o Estado, diz um monte de bobagem, e aí impede as pessoas de circular e as pessoas voltam para esse tipo de educação. Com propósitos perigosos, um sequestro legalizado de criança, onde vamos parar? Sobre premissa abusiva que todos devemos ser coniventes com a escola da LDB. Nós não somos todos obrigados a ser coniventes à LDB. Existe a penalização da lei, a lei vai penalizar por nós não concordar, mas eles não podem obrigar. E isso é a ditadura que os pais pouco a pouco foram aceitando, pais pouco conscientes. Por isso que a gente fala tanto de pais conscientes o tempo todo, que nem o livro da nossa mestre. Para não perder essa maestria na autonomia, perderam autonomia, perderam resultados os pais, né? Aceitando ao longo das suas vidas essas leis abusivas autoimpostas por elementos como um xexetão e um nacudão. Então as pessoas pararam de pensar, elas se condicionaram a aceitar o que todos dizem. É como eu falei para o juiz, o senhor é um juiz, eu sou uma esteticista, mas perante a lei nós somos iguais. O senhor não é maior que eu.
O senhor é a pessoa que aplica essa lei, só isso. O senhor não pode promover sequestro legalizado de criança, não pode se unir com um xexetão e um nacudão, não pode se unir com essas elementas, vender essa sentença, ganhar dinheiro para isso, porque o senhor está mediante a mães e pais conscientes que não vão deixar vender, não vão permitir a venda de uma sentença. Nós sabemos aonde isto vai estourar. E se essas elementas fazem esse tipo de abuso, de baderna na sociedade e não são interditadas, que lei que vai interditar pessoas que cuidam da sua vida? São conscientes como nós. Então são coisas que têm que ser colocadas na mesa, porque tudo começa naquele dia que o nativo daqui, que nasceu aqui, sempre esteve aqui, não pode mais quebrar uma pedra para fazer um muro e nem construir, porque é a lei. Que lei? A lei estupidizante. Agora elas, as comunistas, elas têm casa de pedra, elas podem quebrar tudo, elas podem desmatar tudo, elas podem se adonar da fonte, elas podem fazer tudo o que é ilegalidade tóxica mediante ao que elas vivem e induzir os outros a obedecê-las, a esse ecologismo barato, que é uma estupidez, que nada tem a ver com preservar a natureza, a gente sabe disso. Pessoas conscientes sabem, o que eles querem é domínio, dominação, exatamente como essas senhoras que eu estou citando aqui fizeram com a escola, como eu já bem denunciei para as delegacias, né? E como eu bem denunciei lá na vara da infância, como eu denunciei para o conselho putelar ou tutelar, que para mim é uma putela, apenas uma putela, porque de 4 ou 5 ou 6, 5 que vieram aqui dá para tirar uma, mais ou menos, não está bem limpa na história. Como que vamos confiar nessas pessoas? Mas o objetivo mesmo aqui era dizer que o conluio que elas fizeram com o conselho putelar não deu certo. Com a delegacia também não. Com a delegacia em partes deu, porque sim, imagina um delegado geral, pode ser que não tá lá, tá cuidando da vovó, tá cuidando da mamãe, mas enfim, eu acredito que o Ulisses, que tá a cargo agora, não aceitaria um despautério desse, uma ilegalidade tóxica dessa que aconteceu aqui na minha casa, mas aconteceu, realmente aconteceu, e o delegado geral ganhou um dinheiro, com certeza. Ninguém vai de graça na TV Record lá dizer um monte de bobagem daquele calibre para dizer aquilo, sabendo que ele estava com um mandado que era só o mandado daqueles oficial de justiça de condução, como diz o Renato, não tinha ninguém com mandado de prisão, muito menos mandado para revistar nossa casa. Chegar e criar problema, o conluio chega, cria um probleminha, modus operantes daquele policial mais amado da delegacia da Lagoa da Conceição, que é quem veio aqui acompanhar, né? E junto estava o delegado novo, né, o seu Stiff, né, seu Stiff, não sei como é que está o seu trabalho aí, né, aí com esse putedo, mas eu sinto que algum resultado vai ter que ter favorável a nós, né? Porque depois que bomba é jogado aí nas minhas crianças, já não dá mais para continuar. A capatota a favor do conluio, né? Já não dá mais. Vamos ouvir mais um pouco o que essa Meg está dizendo aqui. Eu estou dizendo que teve a corrupção, que teve, com certeza, para ir numa Record. Para quem numa Record falar de mim, cara? Para quem de novo no Cidade Alerta, se não é para me massacrar mais ainda? Aí eu me lembro bem do juiz da infância preocupado com os apontamentos. Não podia fazer apontamento para a promotora Luana, porque você poderia machucar. Eu disse, mais machucado que nós estamos? Mais massacrado que estamos? Eu não estou mais preocupada com machucar ninguém. Mais machucado que estamos? Não tem condição. Mais mazelados que estamos? Mais afetados na saúde que estamos? Ter chegado a esse ponto? O Renato, uma pessoa que lutou tanto para ficar bem, tudo que ele tem passado nesses últimos dias, nesses últimos meses aí de injustiça,
pura injustiça. Ninguém tem o direito de fazer uma invasão domiciliar desse jeito. Ah, porque eu disse que o Nacudão invadiu a minha casa, então o querido policial mais amado da Lagoa da Conceição nos últimos 30 anos, 40, sei lá, teve que vir aqui dar um show? Esse é o show? É isso que a Polícia Civil apoia? Para mim não me interessa. Eu quero saber da correção. E não é correção nos pais. Nós estamos aqui brigando de chinelinho, enquanto a polícia chega de fuzil dourado, lindo, e mete na cabeça dos nossos filhos. Por que não meteu na cabeça do xixitão que foi lá para mata se esconder não sei aonde para fazer não sei que trampa, que sempre estão fazendo uma trampa diferente, totalmente programática, para prejudicar a família? Vamos lá, vamos ver o que essa mulher tem mais a dizer. E que neste final de semana a gente já revisou metade dos processos envolvidos para iniciar os vídeos que eu não queria mais fazer, mas agora eu tenho um patrão, né? É um patrão que vai exigir que seja feito dessa maneira, de uma maneira bem técnica, de uma maneira perfeita, demonstrando sempre a origem do problema, como ele foi criado pelo grupo terrorista, como foi usado a delegacia, como foi usado as instituições infantis e para onde rumou tudo isso e os problemas que tem nos causado em relação aos nossos filhos estarem sofrendo com isso sem nenhuma necessidade, porque já estávamos todos adaptados aos nossos métodos e não precisamos da interferência de uma comunidade tóxica que nunca trouxe um grão de arroz para ajudar a família nos momentos que mais precisávamos. Então, o que queremos dizer é agradecer aos bons, dizer que esses 2 ou 3 que se opõem a esse tipo de obrigatoriedade tóxica e essas mazelas sociais impostas pelo Estado maldito, que esses 2 ou 3 têm que se fortalecer e aumentar, para que nós tenhamos um Estado bendito, um Estado de Santa Catarina bonito, que sabe o que faz e não fazendo um monte de besteira, protegendo pedofilia, algo inaceitável, enquanto que diz que está preservando crianças, e assim como é na pedofilia, também é nas outras coisas, nesse arresto que a gente tem de leis aí de ecologismo e outras coisas. Fortalecer essas pessoas para que essas malas não cresçam, essas malas, essas porquerias. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. E o importante em tudo isso é que eu gostaria de finalizar esse vídeo agora falando sobre os preocupados com os danos às crianças. Aonde está a preocupação do Ministério Público com os danos às crianças? Vocês estão preocupados que as minhas crianças não frequentando a coletividade tóxica está havendo um dano para elas, porque elas não estão recebendo a informação que o Estado quer que elas recebam, produzindo como o Estado quer que elas produzam. Aí quando chega na idade do Serginho, vai para o mercado do trabalho, não sabe fazer o ó na poeira. Tem que começar de baixo como um imbecil, em vez de começar já como um empresário, em vez de começar já sabendo como funciona a educação financeira, como funciona, que a vida não é viver fazendo empréstimos. Eu fui a pessoa que fui para o mercado de trabalho ser escrava de patrões porque não fui instruída o suficiente. Fui instruída pelo abuelo, mas as escolas eram contra o que o abuelo ensinava. Que o abuelo ensinava era artes liberais trívio e quatrívio. Ele não tinha LDB, ele falava mal de LDB. Então, veja bem, senhores, qual a preocupação real do Ministério Público com as crianças? Zero. Do Ministério Público e da criança. É zero. A única preocupação é que a criança frequente o sistema, para ser mais um da manada deles. E nós não temos essa preocupação. Não é que nós estamos em dissonância parcial com o Estado, é total. Total, nós não estamos nem defendendo escolas militares mais. Porque nós somos tão judiados pela polícia, tão judiados pela polícia, tão judiados pela polícia, que nós não acreditamos mais. E olha que eu tenho acompanhado, achado bonitinho, tudo aquelas criancinhas uniformizadas, mas não colocaria um filho meu de maneira nenhuma nem nessas escolas, exatamente por causa do adestramento
do adestramento que é feito com eles, que é da LDB. Esse adestramento da LDB não nos serve, senhores. Então, não me tenham como uma opositora das escolas militares. Eu só não sou favorável à LDB, Lei de Diretriz e Base de Educação. Eu sou contrária, 100% contrária à LDB. O que eu defendo? Artes liberais. Eu vim da artes liberais, foi assim que eu montei minhas empresas, foi assim que eu finalizei minhas empresas, ou não finalizei até hoje, por isso que eu tenho um instituto de educação, que eu posso educar adultos e criança. Por que eu posso? Porque se o meu estado, maldito por natureza, não tem como legalizar esses institutos, não quer legalizar porque o STF disse, porque não sei quem disse, aí é um problema do estado, não é um problema meu. Eu tenho a capacidade cognitiva, a experiência, a habilidade, a expertise necessária para me preocupar com os danos às minhas crianças. Por isso que eu li a agenda do meu filho na internet, ganhei 1 milhão de inimigos na Ilha da Nicotina, por isso que ganhei inimigos nas instituições que se colocaram em grupos de stalking de fofoca para nos prejudicar, para invadir nossa casa, para botar fuzil na cabeça dos nossos filhos, para criar problema, para invadir o judiciário maldito, porque lá não pensam que eu não sei, que minha bolinha de cristal não tem poder de atingir os grupos de vocês para falar, inclusive dos meus vídeos, para falar da pauta que eu estou trazendo para as redes. Eu discordo de tudo mesmo. Isso tenho a capacidade de construir o de melhor para essas crianças. O de melhor, que não é um adestramento militar. Não vou me colocar a favor do força e honra nesse momento, porque eu fui massacrada pela polícia. Se nós não tivéssemos sido massacrados pela polícia de Florianópolis, tanto militar quanto civil, aqui em casa nós estaríamos a favor das escolas militares. E talvez estaria até negociando com o Ministério Público sobre esse assunto. A essas ajudas que quiseram nos oferecer. Agora não estamos negociáveis, estamos inegociáveis, não queremos nada que o Estado possa oferecer para poder desenvolver nossa verdadeira preocupação com os danos aos nossos filhos, feitos pelo Estado, feito por essas invasões totalmente ilícitas que não protegeram a nossa família e que não é possível voltar atrás. Então não existe polícia civil militar pedir tutela de crianças da MEG, muito menos conselho tutelar. Existe um Estado maldito que vai se adequar. Não tem lei para legalizar minha situação de diferença, fazendo a diferença na sociedade que é construtiva, não tem lei para me condenar. Simples assim. É assim que funciona. Preocupados com as crianças estão os pais. Eu repito. Preocupados com as crianças estão os pais. Preocupado com as crianças estão os pais. Por isso que estamos aqui no nosso fogão a lenha, vivendo uma vida familiar, um desenvolvimento pessoal, usando o que o globalismo nos propõe, que não é proibido, é disseminado, e dizendo, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau para o Estado. Maldito por natureza.